Olá e bem-vindos a mais uma edição do College Coaches Corner. Esta semana vamos falar sobre os showcases da Showball e nas próximas semanas vamos conversar com treinadores que estarão presentes nos 9 locais que a Showball cobre ao longo do verão e até o outono. Vamos falar sobre algo que é muito especial para mim, o beisebol da divisão terceira da NCAA, algo que treinei por muitos anos. Vamos conversar com um treinador principal que, além de excelente treinador, foi atleta universitário de elite na University of Connecticut. Titular por 4 anos, também foi jogador profissional no sistema do Boston Red Sox, ex-treinador principal de Bates e agora treinador principal da Middlebury College, localizada em Vermont, Mike Leonard. Mike, muito obrigado por tirar um tempo para conversar comigo hoje. Eu realmente agradeço. Maravilha, o prazer é meu. Mike, quero começar dizendo que estamos em junho, período que chamo de temporada de recrutamento. E eu gostaria de começar perguntando, durante as próximas semanas, o que vocês fazem como equipe para começar a identificar estudantes atletas que se encaixariam em Middlebury? Primeiro ocorre as pré-avaliações dos históricos escolares ou a identificação atlética vem antes? Depois disso, vocês fazem a análise preliminar? Sim, sempre digo que é um processo dinâmico, certo? Não começa em um ponto e apenas segue. Os jogadores acabam entrando no nosso processo de recrutamento por vários caminhos diferentes. E nesse percurso, certamente há etapas, não é? E eu acho que isso envolve uma avaliação simultânea da pessoa, de quem ela é, do que vai contribuir para o nosso time, para a nossa cultura e para o nosso programa, do que ela traz como atleta e, claro, do que ela traz como estudante. Essas questões nos ajudam a decidir se a pessoa se encaixa na turma que estamos formando. Precisamos passar por essas 3 etapas. Como e quando isso acontece varia bastante. Acho que há jogadores no nosso radar agora que talvez tenhamos visto em um evento de recrutamento no verão passado. Pode ser um jogador que visitou nosso campus como calouro ou no segundo ano e mostrou interesse desde o início. Ainda recebemos e-mails e respondemos todos eles. Certamente há estudantes que nos procuram apenas por interesse geral. E então tem esse processo do circuito de recrutamento de verão, onde estamos presentes em vários eventos que acontecem por aí, e são muitos. Fazemos o nosso melhor para estar no maior número possível deles. Então, damos a nós mesmos a melhor chance de ver, primeiro, o maior número possível de jogadores, e segundo, ver alguns desses jogadores várias vezes, porque o beisebol é um esporte realmente desafiador para se fazer uma avaliação com uma amostra muito pequena, certo? Que o showcase é apenas uma parte da avaliação, mas é muito raro que seja a única maneira pela qual vamos avaliar alguém. Normalmente é essa combinação de conhecer o estudante, conversar com os treinadores dele, talvez vê-lo jogar novamente, conferir com outros treinadores que já ouviram e utilizar vídeos. Então, tem muita coisa envolvida nisso, porque, no final das contas, eu acredito muito que o sucesso do nosso programa tem muito a ver com as pessoas que fazem parte dele. Amo todos os jogadores que já passaram e os que estão no nosso programa. Sempre me preocupo mais com o que eles trazem como pessoa para o time e nossa cultura e como podem melhorá-la do que com velocidade, força ou o que fazem em algum showcase. Isso nunca será o único fator para alguém entrar no nosso processo de recrutamento. Agora quero falar um pouco sobre o sucesso em Middlebury, porque, sabe, isso é algo que eu tento enfatizar para as famílias. Realmente entender não só a equipe e, obviamente, o campus e a escola. Middlebury, participante do Final Four na NESCAC, que é uma conferência que, na minha opinião, é realmente uma conferência da Divisão 3, que tem o nível atlético de uma Divisão 1 intermediária. Em 8 de cada 10 anos, você chega ao Final Four da NESCAC. Se não me engano, venceu o campeonato em 22, 23, 24 ou 25. Então, é um programa de muito sucesso. E você já conhece bem a NESCAC, tendo estado em Bates antes de ir para Middlebury. Comente sobre a competitividade da conferência, seja qual for o esporte. A conferência NESCAC é realmente uma conferência de elite, tanto academicamente, obviamente, mas mais importante ainda, atleticamente. Sim, quer dizer, é muito divertido, acho que é puxado no momento, mas acredito que a conferência cria algo realmente legal, uma experiência que os estudantes têm e usam após a faculdade, certo? Eu sei que temos vários jogadores que agora têm colegas de trabalho e talvez até cônjuges que foram atletas universitários em outras escolas da NESCAC. Então, há algo realmente único e especial em praticar um esporte nesta conferência. E isso torna as rivalidades e os jogos realmente competitivos.
Descrevi nossa conferência dizendo que o padrão mínimo é muito alto. Não há fim de semana em que você jogue contra outro time da liga e perceba a grande diferença de talento ou habilidade. Eu acho que todas as 10 instituições que disputam o beisebol realmente têm elencos sólidos do começo ao fim. Temos treinadores muito bons em toda a liga. Então, para criar uma vantagem e conquistar um diferencial, você realmente precisa olhar para as coisas que estão sob seu controle. E cada uma das nossas instituições é realmente diferente e única. Então, elas apresentam oportunidades e desafios únicos. Uma das coisas que eu adorei aqui em Middlebury é que temos uma cultura esportiva muito bacana e uma infraestrutura excelente para desenvolver. Isso foi uma das coisas que me atraiu para cá. Quando aceitei este trabalho em 2016, eu realmente pensava em como dar continuidade ao sucesso de alguns dos nossos outros esportes. E a infraestrutura disponível para instalações e engajamento de ex-alunos, e aplicar isso no programa de beisebol. Tenho orgulho do nosso sucesso. Sinceramente, não esperava que viesse tão rápido na primeira temporada, mas isso mostra a liderança e o comprometimento dos jogadores daquele primeiro time, que abraçaram a ideia e nos levaram à final da NESCAC logo no primeiro ano. Desde então, focamos ainda mais nos princípios que considero centrais na minha filosofia de treinador e no que está sob nosso controle. Iniciamos pelos relacionamentos e incentivamos que todos os jogadores invistam em seus companheiros de equipe. Eles vêm para cá para uma experiência de 4 anos e queremos que esses laços durem além disso. Acreditamos que esse é um fator distintivo, sabe, de jogar em uma faculdade de alto nível acadêmico. E o outro ponto é o nosso desenvolvimento dos jogadores. Queremos que cada um deles seja uma versão melhor de si mesmo quando se formarem como pessoa, como lidam com o fracasso, liderança, a forma como se comunicam, todas essas habilidades importantes para a vida que o esporte ensina. Então eles devem ser mais fortes e melhores nessas coisas quando saírem. Nós definitivamente queremos que eles sejam atletas melhores. Então, como construímos um atleta melhor? E como construímos um time que consegue lidar com os altos e baixos e os desafios de jogar beisebol no Nordeste dos Estados Unidos, onde pode estar 30 graus, pode estar 70, pode estar chovendo, você pode ter o jogo remarcado, você pode estar em um ônibus, tudo isso faz parte. E eu acho que temos feito um trabalho muito bom nisso. Como treinadores, só temos sucesso porque nossos jogadores fazem o trabalho. Os que tive aqui são pessoas incríveis, trabalharam duro e fizeram disso algo especial. E agora é legal, depois de 10 anos, ver esse grupo de ex-alunos que jogaram sob meu comando e tiveram essa experiência, agora estarem realmente empolgados em como retribuir. Como podemos tornar isso ainda melhor? Isso aparece de várias formas, como no networking de carreira e no mentoria de quem já está há 8 a 10 anos fora da faculdade. Vejo eles e lembro da época de universitários. Agora dizem: treinador, estou no 3º ou 4º emprego e já tenho filhos. E é uma pessoa totalmente diferente com quem posso colocar em contato com o nosso time para simplesmente conversar sobre o que significa praticar esportes universitários. Então tem sido super gratificante. Sabe, eu realmente quero falar sobre isso porque acho que é isso que torna a divisão 3 ou a cultura acadêmica e atlética realmente dinâmica e especial, à medida que eles se tornam ex-alunos, cônjuges e pais. Fale um pouco sobre Middlebury, que fica em Vermont. E claro, quando conversamos com os pais, tentamos fazer com que eles entendam que sim, o clima é frio na Nova Inglaterra. Isso é comum. Mas, na verdade, é um campus lindo, de uma beleza espetacular. E eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre o campus, sobre a comunidade onde o campus está localizado e o que torna esse campus especial para um estudante que vai passar 4, talvez 5 anos em Vermont, em Middlebury. Sim, quero dizer, acho que alguns dos fatores que vêm imediatamente à mente são justamente o ambiente que você vai ver no seu dia a dia. Enquanto você caminha por lá, verá espaços abertos, montanhas e muito verde no verão e primavera. No outono, verá todas as cores nas árvores. E eu acho que essa paz, essa sensação de abertura, esse espaço, sabe, essa beleza natural está realmente presente em todo o nosso campus e cria um contraste marcante com vários outros ambientes. E não estou dizendo que esses ambientes são melhores ou piores, é só uma parte única de estar aqui enquanto você anda pelo campus. Você não tem como não perceber como o Vermont está integrada ao campus. Outro ponto é como a faculdade foi fundada. Somos a faculdade da cidade desde 1800. Então, a integração de uma pequena cidade em Vermont com a comunidade universitária é realmente muito legal e divertida.
Acho que é um dos raros lugares onde você pode caminhar pela cidade. E se você é um atleta do Middlebury College, isso tem quase o mesmo peso que ser um atleta profissional, sabe? Justamente por causa do tamanho da nossa cidade. E nós temos, sabe, proximidade com escolas e programas para jovens, além de acesso para realmente fazer um trabalho legal. Então, eu acho que como estudante, você sente que faz parte, sabe, de uma comunidade mais ampla. Acho que em escolas pequenas, o campus vira uma bolha e você pensa, como me integrar ao que existe em volta dele? Em algumas escolas, há várias faculdades e universidades próximas, permitindo interação entre elas. Nós não temos isso. Nós somos, sabe, a cidade de Middlebury e o Middlebury College, nesse pequeno estado de Vermont. Mas isso traz uma coesão e integração muito divertidas e um tipo de profundidade nesse relacionamento que eu acho super única. E então, sabe, eu acho que nossas instalações esportivas certamente mostram para qualquer estudante que venha aqui que eles podem investir Let's talk. Vamos falar um pouco sobre o componente acadêmico. Eu acho que às vezes isso é um fator de intimidação com o qual muitas famílias e atletas lidam. Sabe, eu não sei se Middlebury trabalha com o sistema de faixas, a faixa A, a faixa B ou a faixa C, mas, sabe, apoio dos treinadores, inscrições. E alguém, quero dizer, a formação do elenco, eu sei que o seu é, sabe, de todo o país, da Califórnia ao Maine. Fale um pouco sobre a parte acadêmica, quais são alguns, a gente fala de métricas e geralmente fala delas no aspecto atlético, mas quais são algumas das métricas que servem como base ou como mínimo em Middlebury que você observa quando começa a recrutar um possível estudante atleta? Sim, vou ser um pouco vago de propósito, pois algumas conversas devem ser com o nosso setor de admissões e outras com o aluno em potencial. Mas vou dar uma declaração geral de que certamente estamos recrutando, sabe, nacionalmente e internacionalmente. Nós adoramos ter essas diferentes experiências no beisebol. E isso é realmente, realmente divertido para nós, ter um time cheio de pessoas que jogaram beisebol em diferentes estados, em diferentes culturas e tudo mais. Então, acho que isso torna o time muito divertido. No lado puramente acadêmico, nós temos a capacidade de sair e recrutar e de nos envolver nesse processo de, sabe, comunicar com o setor de admissões, e nós realmente temos a capacidade de apoiar os atletas. E o que faz um perfil forte é que estamos procurando estudantes que tenham alto desempenho na sala de aula e que estejam se desafiando. Não é obrigatório enviar resultados de testes. Então, estudantes que optam por não enviar o SAT ou ACT, isso não é levado em consideração. Se eles optarem por enviar, isso pode, você sabe, ser mais uma parte do perfil acadêmico deles que pode potencialmente ajudá-los. Está cada vez mais competitivo. Estamos avaliando estudantes do país todo e eles dizem: sou um aluno com notas A e B. Buscamos estudantes com maioria de notas A, que fazem cursos desafiadores e estão entre os melhores da turma. Nem todo mundo no nosso campus é aquele aluno com nota perfeita ou o melhor da turma, porque há muitas outras coisas que são realmente, realmente importantes para termos uma cultura de campus dinâmica. Parte disso é o aspecto esportivo. E é aí que eu, como treinador, procuro por essas características realmente legais e distintas em nossa turma, para realmente deixar a nossa marca nas coisas. Mas se não estiverem acima do esperado, não adianta. E eu diria que qualquer estudante que esteja olhando para escolas como as NESCACs, as IVES ou as escolas da UA, tipo, basta dar uma olhada rápida na média das notas dos testes e na média do CR, isso é informação pública. As pessoas podem ir lá e conferir. Isso já te dá uma ideia de onde você se encaixa? Eu diria que é um equívoco pensar que, como treinador, você pode simplesmente trazer quem quiser só porque o cara é muito bom no beisebol. Nem gostaríamos de fazer isso porque, no fim das contas, queremos pessoas que possam ter sucesso aqui e que queiram estar aqui. Geralmente, esses estudantes se desafiaram no ensino médio, o que os deixa muito preparados para estar aqui. Então, agora eu realmente quero fazer com que os pais e atletas entendam o nível de jogo. Agora, você jogou em Yukon, no beisebol da Big East, você conhece o técnico Penders. Sabe, eu conheço a Yukon há décadas, desde a época do técnico Blaylock lá atrás, quando os dinossauros ainda andavam pela terra. Mas vamos falar sobre a divisão 3, sobre todo o beisebol universitário, vamos dizer, sobre todo o beisebol universitário de modo geral. O nível está sendo constantemente elevado,
Então, realmente não existe mais, como quando eu era técnico no Becker College, que nem existe mais, havia uma diferença clara entre o Becker e a UConn. Mas alguém poderia argumentar que uma universidade da NESCAC poderia jogar contra a Holy Cross ou uma universidade da Patriot League e ser competitiva. E, sabe, eu acho que seria relativamente equilibrado, dependendo dos arremessadores no bullpen e coisas assim. Mas fale sobre o nível de jogo no beisebol da Divisão 3 e como ele está sendo constantemente elevado. E temos atletas da Divisão Terceira indo para a Divisão Minor, atletas da Divisão I vindo para a Divisão Terceiro. Então, na verdade, essas diferenças estão ficando cada vez menos claras. Comente sobre o nível dos atletas que jogam atualmente, não só na NESCAC, mas também na Divisão Terceiro, como Endicott, Salve e outros. Sim, quero dizer, acho que o que você está vendo muito é justamente a capacidade geral de treinar e desenvolver atletas em todos os níveis. Sabe, o atleta do ensino médio está recebendo um treinamento e uma orientação totalmente diferentes do que os atletas do ensino médio recebiam quando eu estava no colégio. Agora vemos universidades da Divisão 3 fazendo o mesmo trabalho de preparação física e desenvolvimento de jogadores que antes só ocorria na Divisão 1, e é isso que vem apagando muitas dessas diferenças. Acho que você também está vendo muitos treinadores realmente talentosos e muito capazes trabalhando em todos os níveis, sabe? Tentando encontrar o melhor lugar para eles, para a vida pessoal deles, para a escola e tudo mais. Então você tem essa, sabe, mistura de divisão 1, 2 e 3, onde você olha para alguns desses times e pensa, espera aí, esse é um time da divisão 3. Tipo, caramba, eles são realmente bons. Quero dizer, no fim das contas, acho que o beisebol é bem universal. E os times que arremessam strikes defendem bem e colocam a bola em jogo. Tipo, alguns desses fundamentos ainda estão lá. Acho que você está vendo métricas em alguns níveis da divisão 3 que agora rivalizam com algumas das métricas, sabe, algumas das velocidades médias que você vê dos arremessadores e, sabe, a forma como os caras conseguem rebater a bola e com que força eles batem na bola. Acho que você está vendo isso cada vez mais. E o que é realmente divertido para mim no beisebol é que você pode pegar dois alunos do último ano do ensino médio que têm exatamente a mesma altura, exatamente o mesmo peso, exatamente as mesmas métricas, seja lá o que for, e a trajetória deles, de como eles se desenvolvem e no que se tornam como jogadores universitários, pode ser totalmente diferente. Então, ainda é um esporte bonito por causa disso. Acho que isso faz pessoas como eu, da Divisão 3, sentirem que talvez não consigamos aquele garoto que arremessa de 95 a 100 no último ano do ensino médio, mas quem sabe? Posso pegar esse garoto alto que arremessava 84 milhas por hora no último ano do ensino médio e ele fica maior e mais forte. E às vezes você encontra garotos como um de Haverford, anos atrás, que foi jogar nos Yankees. Você vê alguém arremessando a 100 milhas por hora na Divisão 3 e se pergunta: como nenhuma equipe da Divisão 1 percebeu isso? E eu acho que isso é um testemunho desse garoto, daquela comissão técnica e também da aleatoriedade, às vezes, de como o desenvolvimento acontece. E eu acho que é por isso que você vê tanta variedade. Eu diria que tivemos muita sorte. Alguns jogadores tinham elegibilidade para jogar na pós-graduação por estarem em Middlebury durante a Covid e perderem alguns anos. E eles aproveitaram essa elegibilidade e fizeram coisas bem legais com isso, indo para algumas escolas de divisão I de altíssimo nível. Sabe, eles estão indo para Cal, Nevada, East Carolina e UConn. E foi muito legal ver o conjunto de habilidades deles e a capacidade deles de realmente render em níveis tão altos no beisebol da divisão 1. Isso é um testemunho do trabalho, desenvolvimento e transformação desses caras em jogadores desse nível. Porque eu acho que você poderia perguntar para qualquer um deles: ei, saindo do ensino médio, você acha que conseguiria jogar nesse tipo de escola? E sabe, eles estariam mentindo se dissessem: sim, eu sou tão bom assim. Mas ao se formarem, eles eram mesmo tão bons e mereceram toda a experiência que tiveram na pós-graduação. Agora, vamos continuar com o possível formato 5 e 5 da NCAA, pelo menos por enquanto, no nível da Divisão I, talvez Divisão Sul no próximo ano. Acho que todos vão acompanhar em algum momento, ao menos à primeira vista. Enquanto conversamos hoje, você prevê que cada vez mais atletas que estão na Divisão 3, sabe, obtenham seu diploma de graduação e depois, potencialmente, esse quinto ano, talvez em uma universidade da Ivy League ou da Patriot League, ou em Cal, Duke ou Vanderbilt. Você prevê que isso aconteça muito no futuro, se e quando essa regra do 5 e 5 for aprovada? Sim, acho que minha impressão inicial sobre essa política é que provavelmente é boa para nós. Acho que nunca vamos culpar um jogador. Ao longo dos anos, alguns jogadores disseram, né? Treinador, tive um ótimo ano aqui, quero tentar conseguir uma bolsa de estudos.
Quero ver se consigo, sabe, buscar essa experiência na divisão I, e acho que no formato atual não existe uma opção de pós-graduação, a menos que o jogador, infelizmente, se machuque, certo? E aí ele pode aproveitar um ano extra dessa forma. Então, acho que se você der a eles esse quinto ano, eles vão poder investir em uma experiência de 4 anos, sabe? Construir esses relacionamentos com os companheiros de equipe e se desenvolver como jogador, se conquistaram o direito de serem pós-graduandos e peças importantes em uma ótima escola, ótimo para eles. Acho que no início isso seria bom para nós. Certamente gostaríamos de manter esse ciclo de desenvolvimento de 4 anos e essa contribuição de 4 anos para o programa, pois o beisebol não segue uma linha reta. Acredito que ter sucesso em um momento da carreira não garante que continuará assim, pois haverá altos e baixos. E o que eu amo em, sabe, poder liderar um programa e treinar as pessoas que eu treino, é que queremos ajudá-los a passar por esses altos e baixos. E espero que no final, quando eles forem veteranos, estejam contribuindo de forma significativa e nos ajudando a conquistar campeonatos. E eu acho que poder trabalhar com eles durante o primeiro, segundo e terceiro ano nos dá muita capacidade de realmente ajudá-los com isso. Isso também beneficia nosso programa ao manter jogadores por 4 anos, pois valorizam esses relacionamentos. E eu acho que ainda existe algo realmente especial em ter, sabe, aquele grupo de companheiros de equipe que eu conheci ao longo desses 4 anos e com quem continuarei sendo melhores amigos quando eu me formar. Última pergunta, porque eu sei que muitos pais vão querer saber. Se alguém quiser chamar sua atenção ou a atenção de Middlebury, você pode dar uma espécie de roteiro para eles? Qual é o melhor caminho? É mandar um e-mail? É enviar o histórico escolar e um vídeo? É ir a um camp? Qual a melhor forma para um estudante atleta interessado chamar a atenção do treinador Leonard após ouvir e gostar do que ele falou? Como esses estudantes atletas podem entrar em contato com você? Sim, eu diria que são duas partes, com certeza. Primeiro, eles precisam entrar em contato conosco e nós precisamos ter as informações deles, certo? Então, nós definitivamente temos um sistema onde queremos coletar as informações pessoais deles, sabe quem eles são, o endereço de e-mail, de onde vêm, em qual escola estudam e as informações acadêmicas deles. Precisaremos disso em algum momento, nem todo estudante já tem isso, ou talvez ainda esteja aguardando isso. Enviar um e-mail, preencher o questionário e entrar no nosso sistema é essencial. Alguns estudantes e atletas, vemos eles jogando primeiro, certo? Antes de completarem essa etapa, vimos eles em um camp num torneio. Recebemos indicação de alguém como você. Disse que o garoto era talentoso e tinha alto desempenho acadêmico. Conversamos com ele por telefone. Então, às vezes, existe primeiro uma conexão atlética, mas logo em seguida vem o pedido: complete essa etapa. Nosso questionário mantenha contato conosco por e-mail para que possamos permitir que você avance para a próxima fase do processo, se determinarmos que isso é bom para ambos. Vamos avaliar os caras em todos os lugares, e no cenário atual, pais e famílias têm muitos lugares para ir e várias formas de gastar seus recursos. Eu não acho que exista uma única maneira certa de fazer isso, mas realmente acho que é muito desafiador avaliar alguém e torná-lo um dos nossos atletas recrutados se não o vimos pessoalmente e se não passamos tempo com ele presencialmente. Há jogadores no elenco que ainda não vimos jogar pessoalmente, mas eu recebi recomendações suficientes de pessoas em quem confio, e então me encontrei com eles, conheci a família deles e determinei que era uma boa escolha. Sim, há alguns garotos no nosso elenco dessa forma, e também há muitos garotos no nosso elenco que vimos em showcases, camps, torneios e coisas assim. As famílias não precisam fazer tudo isso. Acho que parte disso é ser eficiente e tomar as decisões certas para ser visto pelas pessoas certas na hora certa. Mas eu vou, sabe, definitivamente dizer que isso não é uma ciência exata. Sabe, nós somos humanos e quando você está em certos eventos, em determinados dias, é simplesmente assim. As condições podem não ser perfeitas para que a gente tenha a melhor visão do que o seu atleta pode fazer, porque está fazendo 43 graus, ou está chovendo, ou tem 300 pessoas lá, e sabe, às vezes as condições não são ideais. Então, sendo bem intencional com, tipo, o que que essa escola precisa ver de mim e qual pode ser o melhor ambiente para eles me verem. Sabe, algumas crianças se destacam muito em uma showcase e outras não. Acho que os camps também podem ser muito úteis, mas, de novo, alguns deles também não são. Então, não existe uma solução única para todos, mas certamente exige essas duas partes. Precisamos de um e-mail e do preenchimento do questionário de recrutamento, pois essas informações são essenciais para fazermos tudo para ver esse atleta jogar.
Quero informar aos pais e atletas as informações de contato do treinador Leonard por e-mail. E também vou deixar todas as informações e detalhes do Middlebury College na descrição abaixo. Eu recomendo fortemente, se você é pai ou um estudante atleta que realmente valoriza a parte acadêmica, uma formação acadêmica forte junto com uma experiência esportiva sólida, sabe? Aquele tipo de experiência universitária de 4 anos. Sabe, o treinador Leonard e Middlebury são de elite em todos os sentidos da palavra, como mentor, como homem e, mais importante, como alguém do beisebol. Mike, obrigado por dedicar um tempo. Sei que está ocupado. Estamos entrando na período do portal de transferências e é verão. Boa sorte neste período e sucesso contínuo em Middlebury. Muito obrigado, Walter. Isso foi incrível.